Mais uma aula! Sejam bem-vindos! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vamos ver quem vai estar aqui conosco ao vivo. Aí, deixa um pouquinho aqui. Bora, bora, bora! Boa noite, Fagna. Tudo bem com você? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Muito bom ter você aqui. Bora, vou guardar uns minutinhos aqui para quem mais vai estar chegando. Bora, bora, bora. E sejam muito bem-vindos. Essa é uma aula, né, especial aí, onde eu faço uma aula gratuita toda semana, às quinta-feira, eu dedico o meu tempo, a minha hora para trazer conhecimento para todo mundo, né, que consegue enxergar isso como uma grande oportunidade para aprender. Então, prepara aí já seu papel e caneta, que nós vamos aprender. Estou entrando aqui ao vivo no Instagram também, para que nós podemos compartilhar. Instagram, sejam bem-vindos. Eu estou aqui numa aula do Zoom com alunos, não alunos também, né? Mas aqui no Zoom eu compartilho o slide. Você também pode participar indo para mandando a palavra aí eu quero para entrar no grupo para poder estar aqui na sala fechada. Boa noite, Eliane. Boa noite, Pet. Então, bora lá, sejam mais do que bem-vindos todos vocês aqui. Nosso objetivo é um só, qual é? Levar conhecimento, levar transformação, porque muitas pessoas estão hoje enrolados aí, né, com falta de dinheiro, simplesmente por não saber o que nós vamos aprender aqui hoje. Né? Antes de começar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Essa não é apenas uma aula gratuita sobre finanças, é uma aula experimental do programa Base Financeira. Isso significa que durante pouco mais de uma hora que nós vamos estar passando aqui, eu vou abrir para você uma parte daquilo que nós fazemos dentro do programa, né? O que você vai aprender aqui. Então, você vai conseguir identificar erros, vai entender algumas decisões que precisam mudar. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. E provavelmente vai terminar essa aula enxergando sua vida financeira de uma maneira totalmente diferente. Mas eu também preciso ser absolutamente transparente com você. Existe uma segunda intenção nessa aula, né? Qual é essa segunda intenção? Eu quero que você conheça o programa Base Financeira, né? Eu quero que você entenda como ele funciona e eu quero que você entenda por que ele existe. Por quê, Kelly? Vou compartilhar aqui, ó, quem está no Zoom, slide. Você que está no Instagram, você pode ir para o Zoom, tá? Como, Kelly? Me manda aí no direct a palavra aula, que a equipe te manda o link para entrar. O que que nós vamos entender, né? Eu quero que ao final você consiga decidir se é ou não é o caminho certo para você reassumir o controle da sua vida financeira. Sem mágica, sem pegadinha, sem fingir que não existe nada sendo apresentado aqui, né? Existe. E agora, o que você vai aprender nessa aula já pode fazer você começar a ter uma transformação. Vamos ser sinceros? Você realmente acredita que uma aula de pouco mais de uma hora consegue entregar todo o passo a passo necessário para reorganizar anos de decisões financeiras? Você acredita nisso? Você que está aqui na aula ao vivo, coloca aí no chat, você acredita nisso? Você aqui no Instagram, você acredita nisso? Dívidas, cartões, comportamentos, compras emocionais, desorganização, falta de planejamento, anos dependendo do próximo salário para respirar. Tem quanto tempo que você vive isso?
Tem quanto tempo você vive assim? Que mentira, Provavelmente tá uma lindo. hora aqui, uma aula de uma hora, vai te ajudar muito. Vai mudar a sua cabeça? Vai. Mas vamos ser sinceros. Você acredita que realmente nessa uma hora aqui eu vou conseguir entregar todo o passo a passo? Provavelmente não. Por que que provavelmente não, Kelly? Por que que nós precisamos ter clareza? Qual é a clareza? Se você acredita que eu vou dar duas opções para você, quais são as opções? Você pode ficar comigo até o final e entender qual é o caminho completo para sair dessa realidade, desse caos, né? Dessa sensação de só trabalhar, trabalhar, o dinheiro cai na conta, você pagou, nem deu para pagar tudo, o dinheiro já sumiu. Ou pode sair agora e provavelmente continuar tentando resolver sozinho. Aquilo que você já vem tentando resolver há quanto tempo? Há quantos meses? Há quantos anos? Né? Por que que as pessoas preenchem um formulário contando o desafio financeiro, contando a dificuldade, contando o problema, que já tentou resolver e não conseguiu, que piorou a situação? Por que que as pessoas, né, curtem, comentam, estão pedindo ajuda, mas na hora de ter ajuda, a pessoa de verdade, ela foge. Na hora de ter a mudança, de verdade, ela vai pensar, ela adia, ela deixa para depois. Eu não digo isso para pressionar você. Eu digo porque existe uma diferença gigantesca entre entender o que fazer e conseguir fazer isso de maneira estruturada, até o resultado aparecer, né? Como a Tati estava aqui, é uma estrutura, a gente vai construindo uma estrutura, o resultado vai aparecendo. A Fagna que começou agora vai aparecendo, né? Muitos alunos que já passaram pelo processo, todos. Essa semana tive aqui alguns alunos mandando várias dívidas quitadas por um valor muito menor do que o valor que estava sendo cobrado. Por que que uns conseguem, outros não? Qual é o segredo? É isso que eu quero trazer para você, né? É isso que eu busco te mostrar. Eu não digo isso somente para pressionar você. Eu digo porque existe uma diferença. Quem faz e de quem não faz. E essa diferença é exatamente, né, o que nós temos aqui hoje, o programa Base Financeira. Ele resolve. Ele resolve o que, Kelly? É o que eu vou mostrar. Então, trate essa aula como aquilo que ela realmente é. O que essa aula é? Uma experiência do método. Hoje eu vou abrir uma parte do processo e eu vou mostrar o raciocínio, vou mostrar o mecanismo, vou mostrar o caminho, né? E você que está aqui no Zoom, você vê alguns slides para te ajudar na visualização, né? Para o seu cérebro ler. Agora nós podemos começar, e eu quero sim começar destruindo uma das crenças mais perigosas sobre dinheiro. Qual é uma das crenças mais perigosas sobre dinheiro? Existe uma mentira silenciosa e ela é repetida todos os dias. Quando eu ganhar mais, minha vida financeira melhora. Quem aqui, né? Você que está aí no Instagram, aqui na sala, a Tati que está com a câmera aberta, quem aqui vive acreditando nisso? Você olha para as contas, você fala o dinheiro não dá. Você olha para as dívidas, você fala o dinheiro não dá. Se eu ganhar mais, melhora, né? Quantas vezes você buscou ganhar mais? Quantas vezes você busca até hoje? Eu quero que você pense na sua própria história. Você não precisa responder para mim, responda para você. Sua renda hoje é exatamente a mesma de 5 anos atrás? É, Tati? A renda hoje é a mesma de 5 anos atrás, Carla? Fagna, você que está aqui no Instagram, a sua renda hoje é a mesma de 5 anos atrás? Provavelmente não, não. Talvez você ganhe 20, 30, 50 ou até muito mais do que ganhava anos atrás.
Então, eu tenho uma outra pergunta para você. Ô, Ale, põe lá nos grupos da base e da mentoria o link. Tem alguém aqui mandando que quer. Por que a sensação de falta de dinheiro continua, sendo que você aumentou a renda? Por quê? Você nunca parou para pensar nisso, não? Por que que a sensação continua? Se aumenta a renda, continua. A Fagner falou, minha renda hoje é bem maior, mas por que que a sensação da falta de dinheiro continua? Essa é a primeira experiência. É a primeira experiência que a gente precisa começar a entender. Dentro da base financeira, né? Quem é aluno da mentoria, lembra, a mentoria é um programa completo. A base é um recorte da mentoria. Nós começamos na base financeira separando duas coisas que normalmente as pessoas colocam juntas. O que que nós separamos? Nós separamos renda e controle. O que é renda? É quando entra. O que é controle? É o que acontece depois que esse dinheiro entra. Por quê? Porque são coisas diferentes que as pessoas não entendem. Uma não garante a outra. Renda é o que entra, controle é o que você faz. Porque, né, Tati, quantas vezes agora que você está indo para o controle, você fala, mas eu não tenho a informação, tá voltando, eu tô aqui no meu quebra-cabeça, eu tô até atrasando porque eu tô querendo juntar. Primeira coisa, a gente precisa de clareza. Você pode sim aumentar sua renda, mas na mesma proporção, né, Fagner? Por que que o dinheiro não deu? A renda aumentou tanto, mas não deu. Porque aumentou a renda e aumentou o seu padrão de vida. Aumenta a renda, aumenta as parcelas. Aumenta a renda, consegue limites maiores no cartão. Aumenta a renda, financia coisas mais caras. Percebe como que é sutil? Então, aquilo que deveria gerar liberdade começa apenas a financiar um nível maior de desorganização. E daqui nasce a primeira revelação dessa aula. Qual é a primeira revelação, Kelly? Mais dinheiro não corrige automaticamente um sistema financeiro desorganizado. Por que que tem tantas pessoas que ganham bem, que ganham muito, mas o sistema financeiro está desorganizado? Foram atrás de mais dinheiro. Hoje eu atendo todo nível de profissão e de renda. Pessoas com renda altíssimas e não conseguem ter. Em alguns casos, apenas alimenta esse sistema. Pensa em uma casa com vazamentos. Pensa aí na sua casa com vazamentos. Se você coloca 10 litros de água, né? Se você tem uma caixa d'água ali com 10 litros de águas, ela pede 10 litros de água. Só que se tem vazamento, começa indo embora essa água. Se coloca 100 litros, vai embora mais água. Perde-se mais água. O problema não é apenas a quantidade colocada. Então, você tem uma caixa. Pensa aí, é a renda, você vai colocar ali, só que está vazando, seu dinheiro está vazando para vários lugares. Sua vida financeira funciona dessa forma. Você trabalha, tem lá uma caixa, entrou o dinheiro. Na mesma proporção que ele entra, ele vaza. É exatamente por isso que, dentro da base financeira, nós não começamos perguntando como você pode ganhar mais, né? Nós perguntamos o que o dinheiro que já entra na sua vida está encontrando quando ele chega. O quê? Ele encontra estrutura ou ele encontra incêndio? Né? Porque é muito sutil. Você tem aí, ó. Olha quando o dinheiro chega. Você fala, nossa, eu trabalhei mais, vai entrar mais dinheiro. Mas quando ele entra, o que chega? O que ele encontra? Uma estrutura? Ou, nossa, agora eu vou apagar aqui, vou apagar esse incêndio, apagar aquele outro. Percebe como que é sutil? Você focou em gerar dinheiro, gerou, o dinheiro chegou. Mas ele chegou para quê?
Não foi para uma estrutura consolidada, foi só para pagar incêndio. Aí você vai de novo atrás de mais dinheiro. Você vai atrás de mais um mês de trabalho. Você abre mão de ter qualidade de vida, você abre mão de ter tempo com seus filhos, né? Tempo com seus pais, com seu cônjuge, tempo com você, porque você precisa de mais dinheiro. Para quê? Para ele chegar e apagar incêndio. Quantos anos você está vivendo assim? E você que não está na base nem na mentoria, quantos anos mais você vai viver assim? Percebe? Agora eu quero que você pense o seguinte: imagine duas pessoas. As duas recebem 5.000. Duas pessoas recebem 5.000. A primeira recebe o salário e imediatamente começa a reagir. O que que ela faz? Vai apagar incêndio. Então ela reage. Ela paga aquilo que está vencendo. Cobre o cartão. Resolve uma urgência. Compra alguma coisa que estava esperando. Parcela outra. Usa o limite. Chega no dia 15 e começa a reduzir gastos, porque percebeu que o dinheiro está acabando. Ou já acabou, né? Quantas pessoas aí que o dinheiro chega e já acabou? E aí, ó, você que tá aqui na sala, tá vendo slide. Você que tá no Instagram, você não tá vendo slide. Olha como que é sutil, você vive um ciclo. Agora, olha a segunda pessoa que recebe os mesmos 5.000. Mas antes daquele dinheiro começar a ser consumido, já existe uma estrutura esperando por ela. Ela sabe o que precisa ser protegido. Ela sabe o que precisa ser pago, o que pode ser usado, o que não cabe, o que precisa ser direcionado para uma dívida, o que precisa ficar disponível. Percebe a diferença? As duas ganharam igual, mas uma só reagiu, a outra tinha uma estrutura. Enquanto uma reage, a outra está dirigindo, conduzindo. Olha como que muda totalmente o jogo. Essa é uma distinção importante. E dentro do programa Base Financeira, nós fazemos isso. Dinheiro sem direção sempre encontra uma urgência. Sempre encontra uma urgência. Por quê? Porque você está sempre apagando incêndio. Agora, quando você entende que o ciclo é sutil, quando você entende que literalmente quem está no descontrole vive isso aqui, quem está no controle vive isso aqui. Um reage, o outro é protagonista, é diretor, é governador do dinheiro, das emoções. Percebe a grande diferença? E se você não define prioridades antes, a urgência define por você. Por que que as pessoas falam, ah, eu não tenho dinheiro? Por quê? Porque ela só está na urgência, só está no incêndio. E mesmo aquela pessoa que estava no incêndio, na urgência, quando ela começa a construir uma base, ela começa a entender o que que é o dinheiro, princípio do dinheiro. Começa a ter confrontos, mas começa a ter direção. Se eu aumentasse, eu pergunto para você, se você aumentasse o seu salário amanhã em 30%, mas mantivesse exatamente os seus comportamentos atuais, quanto tempo demoraria para os 30% desaparecer? Quanto? Porque quem tem base já começa a entender. Peraí, eu aumento meu salário, eu faço o quê? Quem está na mentoria sabe mais ainda, né? Mas para você, se aumentasse o seu salário amanhã em 30%, quanto tempo demoraria para ele desaparecer? Um mês? 3 meses? 6 meses? Essa resposta começa a mostrar onde está o verdadeiro problema. Onde está o verdadeiro problema? Talvez você precise ganhar mais, sim, mas existe uma etapa anterior.
Você precisa construir uma estrutura que saiba o que fazer quando esse dinheiro chegar. E é aí que a base financeira entra. É aí que a base financeira muda. Talvez agora você esteja pensando aí, Kelly, isso parece simples quando você fala, não é, Tati? Eu sei, porque eu também já estive desse lado, do outro lado. Eu sou, né, formada em ciências contábeis, sou contadora também. Eu tinha conhecimento, eu entendia números, eu trabalhava, eu empreendia. E ainda assim, cheguei a uma situação com muito mais de R$ 200.000 em dívidas. E isso me ensinou uma coisa extremamente importante. Saber sobre dinheiro não significa saber conduzir a própria vida financeira. Infelizmente, existe uma distância gigantesca entre conhecimento e comportamento. Existe uma diferença gigantesca. Por que, Kelly? Ó, você que está no Instagram, você não está vendo slides, mas quem está no Zoom está vendo. Pode mandar um direct com a palavra aula para você entrar. Quando a gente entende que mais dinheiro numa estrutura desorganizada, é só aumentar o caos, é só aumentar o problema. Quando você entende que mais dinheiro numa estrutura organizada, o jogo muda. E eu sabia muitas coisas. Eu sabia muitas coisas. Afinal de contas, contadora. Eu sabia muitas coisas. Só que quando isso aqui, ó, começou a ficar claro para mim, quando eu comecei a entender a diferença entre conhecimento e comportamento, eu sabia muito mais coisa. Não existiam decisões que não estavam alinhadas com aquilo que eu sabia. E ó, deixa eu te contar. Durante meu processo de reorganização, eu comecei a perceber que o problema precisava ser atacado em níveis diferentes. As pessoas estão endividadas, ou às vezes elas nem estão ali no caos. Elas só falam: meu dinheiro não sobra, o meu dinheiro está faltando. Ela quer colocar tudo no mesmo nível. Não, são níveis diferentes. Não bastava saber quando eu devia. Talvez você pense assim, né? Ah, eu tô devendo tanto. Quando a gente vai aprofundando, né, Tati, a gente descobre que é muito mais do que a gente pensava. Quando você começa a ter clareza, você descobre não só a dívida, mas você descobre o tanto de dinheiro que vai embora que você nem sabia. Então, eu também tive essas descobertas. Eu, quando eu comecei a perceber o quanto que eu devia, quando eu comecei, a mudar o que eu precisava fazer, quando eu entendi que não bastava só cortar gastos, eu precisava criar estrutura, base. Não bastava pagar dívidas somente. Muitas pessoas pagam dívidas e voltam para o endividamento. Eu precisava impedir que o comportamento que eu produzia era a realidade que continuava funcionando. Então, quando você olha para isso aqui, ó, é uma engrenagem. Quando a gente começa a perceber como o jogo funciona, a vida muda. Quando você começa a perceber, assim como, né, vou falar aqui o exemplo da Samira. A Samira conseguiu avançar na quitação das dívidas e começou a viver uma experiência aparentemente simples. O Cleiton avançou na dívida. Eu compartilhei no status aqui no Instagram o tanto de dívida que o Cleiton quitou. O quanto que ele está feliz. Uma pessoa que estava no caos, uma pessoa que estava no desespero, mas emocionalmente ele começou a ter estrutura, começou a ter uma base, começou a ter uma tranquilidade, né, Tati? Você vai ver, nossa, dá um desespero, mas ao mesmo tempo você fala: opa, eu sei onde eu estou, eu sei agora o que fazer. Eu já começo a ver o meu dinheiro sobrando, porque quem quita dívida é porque fez a base.
começou a ter dinheiro para ir para as melhores negociações, automaticamente começa a reduzir dívida. Então, parece pouco para quem sempre teve organização. Não parece pouco para quem passa anos vendo todo o dinheiro desaparecer. A Elizabeth, ela até mandou aqui, ó, não vou poder participar da aula porque eu estou no médico. Ela experimentou o outro lado. Essa semana ela me mandou também. Eu já quitei muitos cartões. Ela me mandou 16. Muitos cartões. É impossível, às vezes, a gente pensar assim: como que alguém tem tantos cartões? Como que alguém que não dormia hoje consegue dormir e ter reserva? Ela vivia preocupada. Ela me mandava mensagem o dia inteiro. Ela não dormia. Madrugada, eu acordava às 5 da manhã, já tinha mensagem da Elizabeth. De manhã, de tarde, de noite. Conforme ela foi organizando a sua vida, começou a construir reserva. E o que que ela fez? Recuperou a tranquilidade, voltou a dormir, voltou a ter paz, voltou a ter tranquilidade, voltou a ter dinheiro. Quem estava no caos, quem não dormia. Você já pensou viver essa vida também? Você já pensou viver essa vida? Porque às vezes você fala assim, muitos mandam para mim, Kelly, já desisti. No meu caso, não tem jeito. Eu posso te garantir que essa pessoa não está nem no Instagram e nem aqui no Zoom. Ela já desistiu, mas ela continua pagando juros, ela continua fazendo negociações ruins, ela continua sem dinheiro. Agora, você que quase pensou em desistir, você que já perdeu muito dinheiro, mas está aqui, hoje você começa a ter uma base. Existe um número diferente na conta quando você constrói a sua base. E a Elizabeth construiu essa base. O Cleito construiu essa base. A Rosângela conseguiu construiu essa base. A Fabiana construiu essa base. Se eu for ficar falando aqui, todos que passaram, que decidiram construir essa base. Qual é o resultado? Agora existe uma pessoa diferente diante daquele número de quando ela chegou aqui no desespero. E é isso que nós estamos construindo aqui. Nós estamos construindo uma base. E agora eu quero aproveitar esse ponto para explicar exatamente o que é o programa Base Financeira. Porque o nome pode levar você a imaginar que é simplesmente um curso com aula sobre orçamento, né? Um curso sobre orçamento. Não. O programa Base Financeira é um processo de reestruturação financeira. Ele foi criado para pegar alguém que está confuso, alguém reativo, dependendo do cartão, sem clareza, sem saber para onde o dinheiro vai, cansado de recomeçar. O programa é para essa pessoa. É para conduzir essa pessoa na construção de clareza, de controle, de direção, de consciência, de estrutura. Na superfície, nós organizamos o dinheiro, mas o meu trabalho real acontece abaixo da superfície. Nós reorganizamos decisões. Nós reorganizamos comportamentos. Nós reorganizamos prioridades, estrutura. Por quê? Se eu simplesmente desse apenas uma planilha, você continuaria tomando as mesmas decisões. Né, Tati? Por isso, quando você olha uma planilha ali, só a planilha por si só é só preencher. Planilha é como se você tirasse uma foto, uma selfie. Já tirei, tá no passado. Agora, o que eu faço com ela, como eu faço com ela, o jogo muda. O que eu faço comigo? Eu só te entreguei uma maneira mais bonita de registrar o problema. Planilha. O que precisa mudar é o sistema. E é esse sistema que possui três partes. E eu vou te mostrar essas três partes agora. E isso é exatamente o que você experimenta de forma muito mais profunda dentro do programa.
né? A Fagna aqui está dentro do programa, a Aline está dentro do programa, a Nice está dentro do programa, a Cristina está dentro do programa. Quem mais? A Zulene, a Simone, tem várias pessoas dentro do programa. Outros estão dentro da mentoria. O programa é uma base. E eu quero te mostrar agora as três etapas, né? Para você que está no Zoom, eu compartilhando slides, vamos lá, entender e visualizar as três etapas. Você que no Instagram, mande aí um direct com a palavra aula que você recebe o link para participar aqui e ver o slide. Primeira etapa do programa, clareza. A primeira etapa parece óbvia, né? Todo mundo pensa assim, não, eu tenho clareza do meu dinheiro, né, Tati? Eu sei para onde meu dinheiro vai. Eu só não sei que ele some, né? Que ele desaparece, mas eu sei. É justamente onde muita gente falha. Você precisa saber quanto realmente ganha, quanto efetivamente gasta. E isso eu tô falando em cada gasto. Quanto já está comprometido? Quanto deve? Quanto paga em parcelas? Você que está aqui no Instagram, você sabe disso? Quanto do mês seguinte já foi gasto? Eu estava aqui antes de entrar ao vivo com vocês, conversando com a Ale. Falei, Ale, mês que vem eu já tenho gasto. Por quê? Porque a gente já tem que projetar o mês que vem, o outro mês. Você tem que projetar até o final do ano, já projetar o outro ano. A gente começa a planejar onde o cartão está sendo usado como o quê? Como extensão. Porque tem tantas pessoas aqui que falam assim: nossa, não tem como ficar sem cartão porque ele é extensão do salário. Se tirar o cartão, a Lea Neuza está colocando lá no Instagram aula, dá suporte lá. Se você colocar, né, lá no seu mapazinho assim, quanto de parcela eu tenho? A Tati começou aqui falando. A Fagner, eu falei com ela assim: você já fez a sua proteção salarial? Quanto que a gente já preencheu sua planilha? Quem é aluno sabe do que eu estou falando. Quem não é, você pode anotar essas perguntas e começar a ter clareza. Quanto realmente você ganha, quanto você gasta, quanto está comprometido, quanto você deve, quanto parcelas você paga, quanto do mês seguinte já foi gasto. Se você fala assim, para eu passar o mês eu preciso do cartão, você está usando ele como extensão de salário, complemento. Quais despesas são fundamentais, essenciais para você? Você sabe? Você sabe? Quais são as emocionais? Quais despesas emocionais que você tem? Quais são as automáticas? Percebe, gente, como que é sutil? Isso é clareza. Dentro da base financeira, nós começamos tornando visíveis aquilo que estava escondido. Você que está aqui, ó, no Instagram, torna isso visível. Vem para os grupos VIPs aí, ó, para você poder ter informações. Dentro da base financeira, nós começamos a tornar tudo aquilo que você não sabia visível. Aquilo que estava escondido, visível. Porque você não consegue controlar uma realidade. Fala comigo. Você não consegue enxergar aquilo que você não controla. Por que que você não sabe para onde seu dinheiro vai? Porque você não controla. E aqui existe uma diferença importante. Qual é? Não estamos falando de olhar apenas para o extrato. Não estamos falando apenas para os descontos, para a fatura do cartão. Estamos falando de entender o sistema financeiro da sua vida. Imagine que você descubra, imagine você que está aqui no Instagram, você descubra que você ganha 7 mil. Imagine você ganhando 7 mil. Mas, antes do mês começar, você já tem comprometido ali 5 mil da sua renda. Muitas pessoas que eu atendo, ó, meu grande mentor tá aqui, Henrique Toledo. Antes de você olhar, já está comprometido, né, Henrique? Antes do salário cair, já está comprometido. Aí você faz a sua contabilidade com a sua renda.
mas quanto que já está comprometido? Quanto de reserva você tem? Percebe você que está aqui no Zoom? Você não tem o seu salário disponível. Por que que você não tem o seu salário disponível? Porque ele está comprometido com aquilo que é essencial, com aquilo que te traz qualidade de vida, mas ele não está comprometido com uma reserva. Ou às vezes ele é até comprometido com reserva, mas você usa reserva. E aí a pergunta é: você está usando reserva para quê? Para comprar conhecimento? Para uma emergência de verdade? Ou você está usando simplesmente para consumo? Percebe? Você tem que entender isso para quê? Para ter uma margem financeira completamente diferente. Essa consciência muda suas decisões. Por isso, para você que está aqui no Instagram, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza da nossa vida financeira. Dentro do método, né, clareza vem antes de controle. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta de revelação. E se boa parte da sua ansiedade não vier apenas da falta de dinheiro? Se boa parte dessa ansiedade. Gente, eu tenho uma reserva, mas às vezes me bate uma ansiedade. Às vezes eu olho e falo, como é que eu vou fazer isso? Mas quando você começa a entender como fazer, você pode mudar esse jogo. Como que eu faço para ter mais dinheiro? Eu te ajudo a fazer o seu dinheiro sobrar. Eu te ajudo a você sair das dívidas. Eu te ajudo a investir. Eu te ajudo a mudar seu cenário atual. Se você estava num ciclo de frustração, ou talvez você está num ciclo de sobrevivência, nós podemos ir para o ciclo da prosperidade, que é mudar esse jogo. Percebe? Isso é clareza. Existe uma diferença enorme entre eu estou endividado e eu não faço a ideia de como sair e eu sei exatamente qual é a minha situação. Existe uma sequência de decisões que precisam ser executadas. O problema pode ainda nem existir. Então você percebe? Quando você começa a revelar, você começa a entender que tem um direcionamento, que existe um caminho para ir reduzindo o caos, para ter mais liberdade. Essa é clareza. E o segundo momento, você que está aqui no Zoom, vamos lá para o slide de novo. Nós temos o segundo momento, que é a segunda etapa da base financeira. Qual é? Reeducação. Aqui nós encontramos na parte que a planilha não resolve. O que que é reeducação? Comportamento. Por que você compra? Por que você parcela? Por que evita olhar? Por que usa cartão? Por que continua aceitando um estilo de vida que sua renda não comporta? Porque um dia ruim pode terminar em compra. Sabe, tô feliz, eu compro. Tô triste, eu compro. O pagamento caiu na conta. Hoje é dia de gastar. Por que receber um dinheiro extra faz você imediatamente pensar: posso gastar, já vou comprar isso, aquilo, outro? Por que que a Shopee, a Amazon, Mercado Livre tá o tempo inteiro aí, ó? É baratinho, o seu dinheiro tá indo embora. Eu não estou falando isso para culpar ninguém. Eu estou mostrando que dinheiro é comportamental. E dentro da base financeira, você começa a construir uma nova maneira de decidir. Nós fazemos algumas perguntinhas simples. E a pergunta que eu faço para você agora: essa decisão ajuda ou atrapalha a vida financeira que eu estou construindo? Você ter clareza, você ter reeducação. Por que reeducação, Kelly? Você aprendeu a trabalhar e comprar, gastar, pagar, mas você não aprendeu a ficar com dinheiro. Você não aprendeu a fazer bons investimentos. E deixa eu te falar, se for para você endividar comprando conhecimento, endivida, paga até juros, mas se for só para consumir, pare.
Porque o consumir está consumindo você, consome seu sono, consome sua fome, consome sua saúde, consome sua família. Verdade ou mentira? Isso parece óbvio, mas a pergunta é: essa decisão que você tem tomado hoje tem te ajudado ou tem te atrapalhado? Você está construindo uma vida financeira ou você está destruindo? Parece básico, né? Mas pense quantas compras acontecem sem essa pergunta feita. Toda vez que você for fazer compra, você pergunta: isso está me aproximando do meu objetivo ou isso está me distanciando, me atrapalhando? Nós geralmente reagimos. Nós queremos comprar o mundo. E muitas das vezes vamos comprando. Depois você vai justificar, né? Ah, a empresa, o cartão de crédito, o boleto, o empréstimo, o financiamento, a culpa é de todo mundo, mas ela é minha quando? Vamos educar ou reeducar? A reeducação é inverter. Primeiro eu decido, depois eu executo. O que é que eu decido? Fazer meu dinheiro sobrar. O que que eu decido? Escolher como eu vou fazer com que o meu dinheiro sobre. Por que, Kelly, que isso é importante? Porque quando eu começo a ter clareza, ó, clareza, não importa a renda, importa o quanto de dinheiro que fica, importa a minha margem disponível. Você faz um padrão de vida de acordo com a renda bruta, sendo que você não pega a renda bruta. Isso sem falar se você tem empréstimo consignado, que é menos ainda. Mas você conta a sua vida com aquela renda. Aí não tem a renda. Gente, eu sou empreendedora, eu conto com a renda. Se eu não tenho a renda, como é que eu pago tudo? Se eu não tenho reserva para me segurar em um certo período, não tem dinheiro. Como é que a gente vive assim? Percebe que a gente vive como um zumbi da vida, acreditando que vai dar certo, que vai dar certo. Mas quando eu não entendo isso aqui, ó, comportamento. O nosso problema chama comportamento. Toda decisão, ela te aproxima ou ela te afasta do seu objetivo? Faz essa pergunta para você. Toda vez que você decidir comprar alguma coisa, pergunta para você: isso está fazendo eu ficar próximo do meu sonho? Qual que é o meu sonho? Comprar um carro, trocar de carro, comprar uma casa, trocar de casa, viajar, pagar uma boa escola para o meu filho, pagar a dívida, né? É a dívida do cartão, é a dívida do empréstimo pessoal, é a dívida do consignado, é o financiamento. Qual é o sonho? É ajudar alguém, é investir mais em você, mais no seu conhecimento. Então, toda vez que você for comprar qualquer coisa, faz essa pergunta: isso está te aproximando ou está te distanciando? Muitas das vezes falta dinheiro para conhecimento, mas não falta dinheiro para aquela pizza, para aquele sanduíche. Não é assim? Para aquela roupa, para aquele calçado, para aquela coisa baratinha lá da Shopee, lá do Mercado Livre, lá da Shein. Não falta dinheiro porque é baratinho. Mas faz como a Tati fez, vai somando tudo isso, né, Tati? Quando você soma, você descobre, não, mas que tanto de dinheiro que foi embora. Isso é comportamento. Você comprou por quê? Você usou esse dinheiro por quê? Para quê? Por que que hoje você não tem dinheiro, mas esse dinheiro foi embora onde? No impulso. E aí, o que que a gente precisa entender, Kelly? A gente precisa entender de estrutura, para ficar claro, para você não ter dúvida. Impulso é o tempo inteiro você é conduzido a comprar. Eu estou te mostrando aqui uma oportunidade para você fazer seu dinheiro sobrar, para você conseguir organizar para sair do caos, com clareza, com reeducação e com estrutura. Então, o impulso tá lá, compra, compra, compra. Aí você vai perguntar: isso aqui, se eu comprar conhecimento, vai me aproximar do meu sonho? Qual é o seu sonho? Fazer o dinheiro sobrar? Qual é o seu sonho? Investir? Qual é o seu sonho? Sair da dívida? Então, essa é a pergunta. Isso vai te aproximar ou vai te afastar? Por quê? Porque vai ter aqui, ó, decisão consciente, decisão para executar. Dinheiro é comportamento. Kelly, eu não tenho dinheiro.
Eu também não tenho. Quando eu comecei a comprar conhecimento, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma certeza que eu queria fazer meu dinheiro sobrar. Eu estava endividada, eu queria sair das dívidas. Então eu precisei ter decisão, eu precisei ter consciência e eu precisei executar. Eu comecei a estudar. E até hoje eu estudo, até hoje eu invisto em muitas mentorias, né? Às vezes o dinheiro aqui eu tenho uma reserva, eu comprometo a minha reserva com conhecimento, mas eu entendo que comprar conhecimento me aproxima do alvo. Qual é o alvo? Ajudar mais pessoas. Qual é o alvo? Aprender mais. E às vezes, quando eu faço uma oferta aqui para você, você fala: ah, não, agora não. E aí vamos lá, estrutura. É aqui que acontece a parte fundamental. Você cria um sistema para que a sua nova decisão não dependa apenas de motivação. Tem muitas pessoas que estão aqui ao vivo. Ah, né? Tô pegando conhecimento, é isso. Na hora de ir pra prática, né, Tati? Você que sabe o tanto que dói. É você que tem que se motivar, que é, eu preciso fazer isso. Alguém fez, alguém mudou o resultado, eu também vou fazer. Agora, se você falar, ah, a Kelly não tá aqui falando comigo toda hora, quem tá na mentoria tem aula completa, quem tá na base tem aula, não é completo, todo o passo a passo, mas tem o que você precisa para construir sua base. Aí as pessoas falam assim: segunda-feira eu começo. Quantas vezes você fala, segunda-feira eu faço regime, segunda-feira eu vou para academia, segunda-feira eu vou fazer isso, aquilo, outro. Aí uma segunda-feira chega, difícil. Um problema familiar chega, uma vontade aparece, uma propaganda aparece, uma emergência acontece. Se a sua vida financeira depende de você, estar motivado todos os dias, ela não tem estrutura. Ela não tem estrutura. E aí, Kelly, a gente precisa ter uma base. Porque dentro da base, é o lugar que nós vamos trabalhar. O que que nós vamos trabalhar? Mecanismos de organização, mecanismos para a gente distribuir a sua renda. Nós vamos trabalhar o método do salário protegido. Nós vamos trabalhar a lógica dessa distribuição. Nós vamos trabalhar organização. Nós vamos trabalhar ferramentas para você aplicar. Nós vamos trabalhar acompanhamento. E nós vamos construir uma estrutura em que o dinheiro começa a receber um destino antes de simplesmente desaparecer. Por que que o dinheiro desaparece? Porque não tem estrutura. É aqui que você deixa para o mês que vem. Mês que vem eu olho, mês que vem que o meu dinheiro der. E aí eu te pergunto, mês que vem, para onde foi o seu dinheiro? Se esse mês ele sumiu, mês que vem, fazendo as mesmas coisas que você faz, do mesmo jeito, para onde seu dinheiro vai? É aqui que você começa a decidir para onde o meu dinheiro vai. Percebe a diferença? Uma frase olha para o passado. Para onde o meu dinheiro foi? Agora, para onde o meu dinheiro vai? A gente vai ter uma estrutura. Nós vamos criar um futuro. Então, um só está olhando, meu dinheiro sumiu, meu dinheiro some. O outro fala, meu dinheiro vai para isso, 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 isso. Agora eu quero voltar ao que eu falei lá no começo. Você acabou de conhecer o mecanismo. Clareza, reeducação e estrutura. Você poderia fechar essa aula agora e tentar aplicar tudo sozinho. Tudo que eu falei aqui, você consegue aplicar tudo sozinho? Você que está entrando aqui agora, ó, tô no Zoom, compartilhando slides, uma aula para a gente entender por que que o dinheiro falta. Tudo que eu falei aqui, eu te mostrei como ter clareza, como ter reeducação e também uma estrutura. Você consegue aplicar tudo sozinho? Talvez você fala, claro que é. Será mesmo? Eu quero que você tente pelo menos começar, mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Se apenas saber isso fosse suficiente, por que você ainda não conseguiu resolver? Por que que eu faço aula aqui toda semana?
Eu trago muito conteúdo, muita informação. Quem está na aula de mentoria, quem está na aula de base, consegue sozinho? Provavelmente você já ouviu que deveria organizar gastos, já ouviu que deveria controlar cartão, já ouviu que deveria montar uma reserva, já ouviu que deveria evitar compras por impulso. Então, informação não aparece ser o único problema. Toda hora a gente tem informação. Tô aqui no Instagram, tô aqui no Zoom, informação. Nos grupos, quem faz parte aí dos meus grupos tem informação. O que normalmente falta é passo a passo, sequência, ferramenta, método, aplicação, acompanhamento, correção. Eu tenho um mentor, meu mentor entrou aqui no Instagram. Correção, você precisa de alguém te falando, você está errando aqui, vai por aqui. Precisa de consistência. Precisa muitas vezes, né, Tati? Faça, avança, não fica presa em uma informação, não. Vai buscando ela, mas vai avançando. E aqui eu termino essa aula. Por quê? Porque o programa Base Financeira começa a partir do momento que você decide mudar sua realidade. Eu posso te mostrar um mapa. O que é dentro do programa para você que não está na mentoria, para você que ainda não está na base, para você que está aqui no Instagram? Nós percorremos um caminho, essa é a diferença. Por que, Kelly, que nós percorremos esse caminho? Porque quando a gente entende isso aqui, olha a clareza que é quando você entende um método. Existe uma sequência. A sequência, ela mostra o que você faz em cada momento, em cada aula, em cada ferramenta, em cada técnica, em cada passo, em cada estratégia. Por quê? Porque existe um método. O método é, se você fizer, garantia, você vai sair daqui, ó, com um resultado, com uma transformação. Só que as pessoas querem a sequência, mas não fazem. Querem as ferramentas, mas ignoram. Tem um método que eu sempre pergunto assim: você está aplicando o método? A pessoa nem me responde. O método, ele é claro. O acompanhamento, eu te pergunto o tempo inteiro. Dentro dos grupos aqui, todo mundo que está no grupo, eu mando mensagem, a minha equipe manda mensagem, eu chamo às vezes no individual ali alunos, tanto da base financeira quanto da mentoria. E aí, às vezes você não responde, a prioridade é outra coisa, mas tá todo mundo trabalhando para ter dinheiro. No final, cadê o dinheiro? Aí eu pergunto, cadê a transformação? Porque é claro, gente, quem faz isso aqui, ó, não tem como não ter transformação. Mas as pessoas querem ter transformação sem fazer nada. As pessoas querem ter transformação por osmose. Se Deus quiser, mês que vem meu dinheiro vai sobrar. Mas você tá fazendo o quê? Ela não precisa assistir um monte de aulas, ela precisa passar por um processo. O ponto A é uma vida financeira normalmente marcada por alguma combinação de dinheiro que não sobra, cartão sendo usado como complemento de renda, dívidas, parcelas acumuladas, medo de olhar para a própria conta, para próprias despesas, para os próprios gastos. Discussões sobre dinheiro não tem, porque você não quer falar. A ansiedade, a sensação de fracasso, de frustração, de medo, de insegurança. Promessas de mudanças que não duram. O ponto B, aqui, ó, não é ficar rico, não. O ponto B é muito mais fundamental. Assumir o controle, saber o que entra, saber o que sai, saber o que pode, saber o que não pode. Parar de depender do improviso. Começar a construir sobra. Primeira coisa que a gente faz na base, método salário protegido. Seu dinheiro vai sobrar se você fizer aquilo. Se você não fizer, não existe mágica. Nós criamos previsibilidade, nós reduzimos dívidas, nós construímos segurança, nós recuperamos a sensação de que você dirige sua vida financeira
Só que, na verdade, cadê o dinheiro? O programa Base Financeira é a ponte entre não saber e o saber. Aqui nós temos algumas coisas a fazer. Dentro desse processo, nós trabalhamos os pilares necessários para que isso aconteça. Você aprende a entender a sua realidade, os seus números, tudo. Começa a organizar o seu dinheiro, trabalha a sua relação com consumo e crédito. Quão difícil é, né, Tati? Não usa mais crédito, usa dinheiro. Aqui você já parou de endividar. Entender as suas decisões emocionais. Todo mundo fala, você merece, compra isso. E a pergunta é, quem vai pagar? Porque se o seu dinheiro não está sobrando e alguém está falando para você comprar, quem vai pagar? A pessoa vai pagar? Você aprende a direcionar melhor aquilo que recebe. Trabalha mecanismos como salário protegido. Organiza a sua renda de forma distribuída. Constrói um plano de evolução. Isso é base. E passa a ter um acompanhamento para quê? Para aplicar. A Tati, às vezes, ela tá lá desesperada. Um sábado, desesperada, final do dia, ela me manda. Tô lá acompanhando, pegando na mão. Quantas vezes me mandam mensagem, qualquer um que é aluno, eu sempre respondo. Eu tenho, às vezes, mentores que ele tem, né, às vezes, muito mais pessoas para atender, nem sempre consegue me responder na hora. Nem sempre me dá a resposta ali. Eu também nem sempre respondo na hora, mas eu estou sempre buscando ajudar. O que que nós podemos fazer? Porque existe uma grande diferença entre consumir conteúdo financeiro e ter um lugar em que você pega uma situação da sua vida e pergunta: o que eu faço agora? Kelly, eu recebi essa proposta. É uma boa proposta? É hora de negociar? É hora de pagar? Kelly, eu tô com essa outra proposta. Kelly, hoje a minha vida aconteceu isso, aquilo, outro. Kelly, a minha emoção hoje, muitas vezes eu recebo a pessoa falando. Essa é a distância que o acompanhamento ajuda você a ter um controle emocional, ajuda você a tomar melhor decisão, ajuda você a reduzir a sua dívida, porque o banco vem com toda pressão. O banco vem com toda ameaça. Quando você começa a entender que você tem direitos, quando você começa a entender o jogo, você não precisa inventar nada, você não precisa ficar com medo, porque você tem um caminho. Percebe a diferença? Quanto vale isso? Quanto vale o meu conhecimento? Quanto vale todos os lugares que eu caí, todos os meus erros, você não cair? Quanto vale você aprender com alguém que já aprendeu isso e aprende até hoje? Quanto vale? Quanto vale você tomar suas decisões sozinhas? Quanto vale você que está aqui no Instagram? Quanto vale? Quanto vale aprender uma profissão sozinha, montar uma empresa sozinho, aprender praticamente qualquer coisa sozinho? A pergunta nunca foi: é possível fazer sozinho? A pergunta é: qual é o custo de continuar tentando sozinho se aquilo que você está fazendo não está funcionando? Existe dinheiro, mas existe tempo também. Estar aqui com você é tempo. Eu poderia estar atendendo alguém, eu poderia estar vendendo. Quanto vale? Quanto vale? Existe desgaste, existe juros. Tem gente que fala para mim, eu não tenho dinheiro para uma base financeira. Eu não tenho dinheiro para mentoria, mas está pagando quanto de juros? Existe ansiedade, existe erro, existe tentativa, existe recomeço. A base financeira não é apresentado como um único caminho. É apresentado como aquilo que nós acreditamos ser o caminho mais estruturado, direto, com melhor relação entre investimento e transformação, para quem precisa construir a base financeira, antes de qualquer outro passo. Nem estou falando de mentoria, cito aqui porque tem aluno da mentoria, mas estou falando de uma base. Porque você não precisa começar pagando por uma mentoria individual comigo, que por sinal é cara. Não precisa contratar alguém para tomar todas as decisões por você. Tem pessoas que falam: não, já contratei advogado, não, vou atrás do advogado. Não aprende, vive dependendo
e o pior, vive no mesmo ciclo. Não precisa mergulhar em investimentos. Tem gente que vai lá em investimentos, não sabe nada. Kelly, onde que eu coloco meu dinheiro? Onde que rende mais? Não sabe. Mas quer ir porque fulano e o cicrano tá falando. Quantas pessoas estão perdendo dinheiro em bets? Porque começa a jogar para apagar um incêndio, ganha, depois começa a perder, perder e volta lá. É um investimento para quem? O maior investimento que existe é em você. O que você tem de conhecimento, ninguém te tira. Para onde você for, você vai levar esse conhecimento. Então, quanto vale isso para você? Construir um fundamento sólido. E é exatamente o papel do programa Base Financeira, é isso. É te mostrar que existe um caminho, que existe um passo a passo, que existe isso aqui, ó, para você entender. Um programa Base Financeira é para você ter toda uma estrutura. E aqui, né, para quem queria só aula, é aula. Eu dei aula. Agora eu vou mostrar como que você faz para entrar na base, quem ainda não está. Quem já está, entender. Quem, né, é aluno da mentoria, está sempre aqui, empilhando conhecimento, podendo falar da base para as pessoas que você conhece. Porque termina a aula, algumas pessoas vão saindo. Aí, você que anotou, você que está nesse descontrole, ou você conhece pessoas, às vezes fala assim: ah, vou sair, já ganhei, o que eu poderia dar de melhor eu dou, porque quem é aluno sabe que eu entrego muito mais do que muitas pessoas. Aqui não é sobre dica, não, aqui é sobre conhecimento. Aí a pessoa vai embora. Ela sai daqui, amanhã ela volta para a rotina. Aí vai chegar mais uma conta, vai surgir mais gasto, né? Você do Instagram, vou ter que sair porque o celular tá descarregando. Seja muito bem-vindo aqui, tá? Vou sair aqui. Então, ó, você que tá aqui é uma decisão de mudar. O cartão, às vezes você fala, Kelly, não tem cartão disponível. Mas quando é alguma coisa que é importante para você, você dá um jeito. Você acha cartão com alguém, você vai tomar uma decisão, que é, eu preciso disso. Aquilo que é importante. Sabe quando você fala assim, eu não tenho crédito? Para e pensa. Se um dente da frente quebrar, e aí, Tati, vai ficar sem dente? Você não tem crédito, você não tem dinheiro, você não tem nada. Mas imagina esse dentão seu aqui quebrou. O dentista não vai fazer boleto. O dentista vai falar: cartão, você vai ficar sem dente? Por que que as pessoas arrumam desculpas para improviso? Quando é emergência, acontece dinheiro. Que você vai pegar com alguém, não interessa. O dinheiro vai aparecer, mas você não vai morrer. Você não vai ficar banguelo, né? Se o médico falar, você precisa dessa medicação, você precisa fazer isso, fazer isso, aquilo outro, você vai fazer. Mas para conhecimento você fala, agora não. Opa, passei tanto de tela aqui. Para conhecimento você fala, agora não. Olha, muitas pessoas fazem isso aqui, ó. No Instagram eu saí antes que o celular começou a descarregar. Faz isso aqui. O outro fala assim: não, eu quero isso aqui. Quem é você? Porque o problema não é cartão. O problema não é o dinheiro. O problema é você viver essa vida frustrado, fudido e lascado. Eu já passei por esse caminho, eu vivi isso. Mas o dia que eu entendi que ter um processo estruturado, ter alguém te acompanhando, é muito mais leve. O dia que eu entendi que a base financeira é para te ajudar. A base financeira é para te mostrar um caminho onde você vai identificar o seu problema, vai organizar, vai criar direção, vai ter critérios, vai proteger o seu dinheiro, vai começar a atacar aquilo que precisa ser atacado, vai ter um acompanhamento para ter essa evolução. Talvez sua realidade não seja completamente transformada em algumas semanas, né? Sempre aqui na base financeira eu falo que eu vou te acompanhar em algumas semanas. Eu não vou prometer que vai ser todo o período ao vivo individual comigo, mas existe uma diferença fundamental. Quem tem um acompanhamento, seja no WhatsApp, a sua vida nunca mais é a mesma.
Por quê? Porque você saiu do improviso. Você saiu de ouvir um e outro. Agora eu falo, para quem é a base financeira? É para quem trabalha, mas sente que o dinheiro nunca sobra. É para você. É para quem ganha, gasta e começa novamente. É para quem depende de cartão de crédito. É para quem já tentou se organizar. Para quem baixa planilha e abandona. Para quem sente vergonha da situação. É para você. É para quem evita conversar sobre dinheiro. Para quem está cansado de prometer que vai mudar. Mês que vem eu vou mudar. Ano que vem eu vou mudar. Para quem percebeu nessa aula que talvez o problema não seja apenas a renda. E principalmente para quem decidiu que não quer continuar vivendo financeiramente no improviso. Agora, não é para quem quer ficar rico rápido. Não é para quem procura indicação de investimento. Não é para quem quer fórmula mágica, diquinha, não é. Não é para quem espera que alguém faça o trabalho para ela. Não é para quem não está disposto a olhar para a própria realidade, para a própria situação, para o próprio dinheiro. Porque dentro da base financeira existe orientação, passo a passo, caminho, estrutura. Mas existe uma parte que ninguém pode fazer por você: decidir por você. Todo mundo fala que quer sair das dívidas, quer ter dinheiro, quer ter tranquilidade, quer voltar a ter paz. Mas quem de verdade decide mudar? Quem de verdade decide fazer o que precisa? Agora nós chegamos na parte que, né, como eu falei no início, que aconteceria. Agora eu quero convidar você, Carla, que está aqui, né, quem está aqui que ainda não está na base. Você, para entrar no programa Base Financeira, não existe surpresa aqui. Essa aula foi desenhada justamente para você experimentar uma parte daquilo que acontece dentro do programa. Você conheceu o programa, conheceu a causa, conheceu o mecanismo, conheceu as três etapas. Agora existem novamente duas opções agora. Quais são as duas opções, Kelly? Você pode pegar o que aprendeu aqui e tentar construir tudo sozinho, sozinha. Ou pode decidir fazer isso dentro de um processo que já foi organizado para conduzir você em um passo a passo. Ao entrar dentro do programa, o que você vai ter? Você vai ter exatamente todo o passo a passo. Você vai ter os nossos livros, deixa eu ver se está aqui, ó. Deixa eu até compartilhar a tela com vocês, ó. Dentro do programa, você tem os meus livros, você tem raio-x financeiro, você tem aulas comigo, ao vivo, tirando dúvidas, você tem acesso ao grupo de alunos que enfrentam, às vezes, desafios semelhantes aos seus. Você tem o meu suporte da equipe direto no WhatsApp. E mais importante do que a quantidade de coisas que você recebe é a sequência em que vai utilizar. Nós temos isso aqui, ó, uma sequência. Percebe? Porque quando você entende que é uma estrutura, pense comigo. Quanto custa uma vida financeira desorganizada? Quanto custa? Você vê seu dinheiro cair na conta e ele sumir. Quanto custa você ver as dívidas e não consegue honrar as dívidas? Quanto custa você receber ligação de cobrança o dia inteiro? Quanto custa você ver um filho, às vezes, né, quem é casado aí, cônjuge ou pais, pedindo alguma coisa e você não pode? Quanto custa? É difícil colocar esse número em uma página, porque existe um custo financeiro, juros, parcelas, crédito, multas, compras mal planejadas, mas existe outro custo, noites sem dormir, discussões, vergonha, medo, planos e planos ateados. Quanto tempo que você não sai de férias? Quanto tempo que você não pode desfrutar de umas férias?
Você olha um feriado e fala, não dá. Você olha as férias, não dá. Aí você olha o 13º, não dá. Vive numa dependência. A sensação de trabalhar o mês inteiro e não saber onde foi parar aquilo que você ganhou. Quanto tempo? Quanto custa isso? Quanto você olha dessa forma, percebe que organização financeira não é simplesmente economizar dinheiro? Quanto está te custando a sua vida? É recuperar capacidade de decisão. É esse o ativo que estamos construindo dentro da base financeira. Porque quando você aprende a controlar aquilo que já ganha, você está construindo a sua estrutura que vai receber qualquer crescimento futuro. Hoje você está aqui para sair das dívidas. Daqui a pouco você fala: opa, saí das dívidas. Agora eu estou investindo. Agora eu tenho um negócio. Se amanhã você ganhar mais, existe uma base. Se quitar uma dívida, existe uma base. Se receber um dinheiro extra, existe uma base. Se começar a investir, existe uma base. Se quiser construir patrimônio, existe uma base. Por isso o nome é base financeira. Não estamos tentando começar pelo telhado, estamos construindo uma base, aquilo que sustenta todo o resto. As pessoas me procuram por causa da dívida. Ela quer pagar a dívida, eu pergunto para ela assim: se amanhã você ganhar mais, eu coloquei essa enquete nos grupos, uma maioria falou: eu pago dívida. Outra falaria: eu me organizaria. A outra: eu quitaria dinheiro. Eu guardaria dinheiro. Mas cadê a base financeira? Percebe como que a gente faz as coisas no escuros? Talvez você pense assim, Kelly, mas a base custa quanto? A base é para você. A base é para você entender que existe um custo, que é um custo. Esse custo, ele é um investimento. Qual é o investimento, Kelly? Tá aqui, ó. Aqui, ó, base financeira, 997 à vista ou 12 parcelas de 103. Para quem fala assim, eu não tenho dinheiro, 3,50 por dia você tem? Você gasta 3,50 todos os dias e nem percebe. Se você for na padaria, você não compra um café com pão de queijo. Tô falando verdade ou mentira? Quanto de dinheiro que você gasta 3,50 que você não percebe? Mas às vezes, para ter uma base financeira, você fala, eu não tenho dinheiro. Eu entendo se você não tem dinheiro. E sério, isso é até incoerente em uma aula sobre organização financeira dizer que não tem dinheiro. Porque 3,50 uma criança tem, você tem. Quando é prioridade, você dá um jeito. Quando não é, você fala, não tem dinheiro, desculpa. Você precisa analisar a sua realidade. Mas também precisa analisar uma segunda coisa. Quanto custa não resolver esse problema? Quanto? Não é sobre entrar em uma nova dívida para entrar no programa. Não é essa a minha proposta. É olhar para a decisão com responsabilidade. 3,50 por dia. Como é que você fala que não tem? Se você não tem, mais do que nunca você precisa dessa base. Pede qualquer pessoa emprestado e fala 3,50 por dia. No final de 30 dias deu R$ 103,11. Agora, não confunda. Eu não tenho dinheiro. Talvez você fale, Kelly, eu preciso avaliar. Eu vou usar novamente o dinheiro como justificativa para nunca enfrentar minha vida financeira. Por quê? Preciso avaliar. Você trabalha? Você tem dinheiro. 3,50 você gasta todo dia com várias coisas. Percebe que são coisas diferentes? Eu não tenho dinheiro ou não é prioridade para mim? Eu vou tentar sozinho primeiro, Kelly. Eu também tentei. Só que a minha perda foi muito maior, o meu custo foi muito maior. Você pode. Inclusive, comece com o que aprendeu aqui hoje. Mas seja sincero com você mesmo. Essa é a primeira vez que você disse: vou tentar sozinho? Sozinha? Quantas vezes você já falou que iria tentar alguma coisa? Ou você já disse isso outras e outras vezes? Se você já tentou diversas vezes, igual nos formulários, muitas pessoas falam: eu tentei, minha dívida aumentou, meu problema aumentou.
você voltou para o mesmo ponto. Vai de novo? Talvez o problema não seja falta de tentativa, talvez seja falta de método, passo a passo, acompanhamento. Talvez você pense assim: eu preciso pensar, claro, mas pense sobre a decisão correta. Não pense apenas eu compro ou eu não compro. Pense o que acontece se eu continuar pelos próximos 6 meses ou 12 meses exatamente como eu estou hoje. O que acontece? Porque não decidir também é uma decisão, tá? Tem pessoas que falam para mim, Kelly, eu vou olhar e te dou resposta. Já é uma decisão. Ela apenas mantém funcionando o sistema atual. E o pior, todo pagamento reclamando. Reclamar, para quem não sabe, é clamar mais. Eu preciso ganhar mais dinheiro, Kelly, depois eu entro. 3,50 por dia. E essa nos leva exatamente ao início da aula. Ganhar mais dinheiro. Você pode e deve buscar crescimento de renda, sim, se isso fizer parte da sua realidade. Mas eu quero deixar uma pergunta. O que esse dinheiro novo vai encontrar quando ele chegar? Uma nova estrutura? Ou os mesmos comportamentos? É justamente por isso que construir uma base antes pode fazer toda a diferença. Faz sentido isso para você? É 3,50 por dia. Quantas pessoas que você conversa todos os dias que fala que não tem dinheiro? 3,50 por dia? E para fechar, voltar ao primeiro minuto dessa aula. Eu disse que existia uma segunda intenção. E agora você conhece essa intenção por completo. Eu queria apresentar o programa Base Financeira, mas eu não queria simplesmente chegar aqui e dizer: compre meu programa. Eu queria que você experimentasse a lógica. Queria que você entendesse por que existe. Porque eu não quero que você entre simplesmente porque gostou da Kelly, ou porque não gostou, ou porque, gostou da aula, ou porque ficou emocionalmente empolgado. Eu quero que você entre se percebeu três coisas. Primeiro, do jeito que está, sua vida financeira não está produzindo a realidade que você quer. Segundo, mais dinheiro sozinha não necessariamente resolve isso. E terceiro, você precisa de clareza, reeducação e estrutura para construir controle, uma base. Se essas três coisas fizeram sentido, o programa Base Financeira foi criado para conduzir exatamente essa jornada. E como você viu, apenas R$ 3,50 por dia, 103 por mês. E você não tem nada a perder, porque ainda o risco é meu. Por quê? A lei garante 7 dias, mas eu vou te dar mais. Você pode entrar 14 dias, ver tudo que está lá dentro do programa, aplicar tudo, aprender, provar que fez e não conseguiu resultado. Se precisar mandar e-mail, devolvo todo o seu investimento. Se você me provar que você fez e não teve resultado em 14 dias. Por quê? Porque eu sei do resultado de quem faz. E ó, você que é o medroso, eu ainda desafio você. Eu deixo você dentro do programa. Porque eu confio 100% no poder desse programa. Agora, você só basta fazer isso aqui, ó, clicar aí no link, né? Vou deixar essa aula disponível aqui no YouTube. O link vai estar abaixo. Você que está dentro do grupo vai receber aí. Você que está aqui ao vivo, né? O link está aí. Para quê? Para você entender que as pessoas vivem se enganando e enganando todos. Meu dinheiro não sobra, eu não tenho dinheiro, o dinheiro não dá. Ficam buscando atalhos, vivem numa falsa realidade, mas você consegue fazer seu dinheiro sobrar, você consegue conduzir a sua vida, você consegue sair do caos com previsibilidade, com organização, com dinheiro sobrando todo mês. Mas você precisa decidir. Porque talvez você tenha passado anos acreditando: quando eu ganhar mais, eu me organizo. A partir de hoje, eu quero que você inverta essa frase. Eu vou me organizar para estar preparado quando ganhar mais. Faz toda a diferença, percebe? Quando eu ganhar mais,
a minha vida vai estar melhor. Porque esperar que o dinheiro resolva a sua vida é construir uma vida capaz de dirigir o dinheiro. Existe novamente as mesmas duas opções que eu dei no início. Você pode terminar a aula e continuar tentando do jeito que tentou até hoje, ou começar agora um caminho diferente. Qual é a sua escolha? O programa Base Financeira é o primeiro passo, o primeiro degrau. Assumir o controle da sua vida. Porque no fim das contas, existe uma verdade extremamente simples. Ou você decide para onde o dinheiro vai, ou continuará tentando descobrir para onde ele foi. E é exatamente essa realidade que o programa Base Financeira foi criado para mudar. E agora eu pergunto para você, que ainda não está na mentoria, não está na base. Vai agora ou vai depois? Vai continuar tentando sozinha? Né, Rosimeire? Carla, o quão difícil é, Fagna? Vocês que estão aqui, o quão difícil é. Uma aula gratuita que eu, quando eu estava no caos, eu gostaria de ter assistido, eu gostaria que alguém fizesse, gostaria que alguém me ofertasse um produto neste valor, mas são poucas pessoas que valorizam conhecimento, são poucas pessoas que valorizam método, são poucas pessoas que valorizam acompanhamento. A maioria valoriza só passar o dedinho lá no celular, ó, pega o celular, fica lá. Shopee, Shein, Instagram, vendo que o outro tá viajando, que o outro tá fazendo e acontecendo, e a pessoa continua na mesma. Por quê? Porque só vê uma parte do resultado, não tem o outro. E a vida vai passando. Então eu pergunto para você, vai agora ou vai depois? Vai deixar a oportunidade passar? Dúvidas? Dúvidas? Dúvidas, Rosimeire, Carla, Fagna. Fagna, professora, sabe o quanto vale um conhecimento? Dúvidas ou podemos ir? Essa aula eu vou disponibilizar ela lá no YouTube, tá? Depois, se vocês quererem assistir de novo, assista de novo, de novo. Quem é meu aluno sabe que eu aprendi isso com um grande mentor chamado Bob Proctor. Assista de novo, de novo, de novo. Porque é uma vida inteira agindo no piloto automático. Aí você tem uma nova clareza, nova reeducação, começa a ter estrutura, tem que ser na repetição para virar um novo hábito. É comportamento. Podemos ir embora? Quer perguntar, Rosimeire, alguma coisa? Carla? Eu quero falar, Hum, eu não tenho dúvida, não, eu só tenho certeza de que eu só consigo sair das minhas dívidas se for com você. parabéns. Parabéns, porque o caminho, a Fagner falou, conhecimento é tudo, acompanhamento mais ainda, a gente sabe dessa grande diferença, né? Lembrando, às vezes, né, Rosimeire, eu marquei com você, uma agenda tão apertada pro lado de cá, ainda nós vamos olhar lá, apenas continue. Por mais difícil que esteja, você está no lugar certo, no momento certo, na hora certa. É só fazer o básico. Quem é aluno da mentoria, Rosimeira é aluno da mentoria, tem o programa todo completo. Quem é aluno da base financeira tem parte do programa. Por que parte, Kelly? Porque a gente constrói base primeiro. A mentoria eu construo base. Depois a gente vai avançando em mais direito, em negociações de cada tipo de dívida, né? De um plano para a vida. Agora, a base, eu construo a base. Então, parabéns por você estar aqui, parabéns, Rosimeire. Apenas continue, vai assistindo as aulas. Eu não posso ainda? Vai assistindo as aulas. Dúvida, vai me mandando. Não pare, não deixe de estar aqui, porque a nossa mente ela é renovada constantemente. Lá em Romanos 12, 2 está escrito: renova a sua mente, transforma. Para quê? Para viver a tão boa, perfeita vontade do Pai. Aí todo mundo quer ter dinheiro, mas assistiu uma aula só e esqueceu. Todo mundo quer sair da dívida, assistiu uma aula só e esqueceu. Não fez o básico. Renovar é todos os dias. Todos os dias nós temos uma noite, todos os dias nós temos um sol. Todos os dias é dia e noite. Todos os dias você usa uma rotina na sua vida. Ela tem uma rotina. Com dinheiro você não quer ter rotina. Com dinheiro você quer ouvir uma vez só, mudar sua vida uma vez só. Esquece. Não existe. É um hábito. O hábito é rotina.
Até você se organizar de verdade, até você fazer seu dinheiro sobrar, até você ir quitando dívida a dívida. São muitas dívidas, não dá para quitar todas. Não, Kelly, eu não estou endividada, eu quero investir. São muitos investimentos. A gente precisa criar objetivos, planos. Percebe? Existe um caminho simples. Qual é a sua escolha? Continuar do jeito que tá, sozinha, perdida, tenta aqui, tenta lá, ou você vai fazer a diferença. Parabéns, Rosimeire. Só não desista, Porque continua. a gente é criado para gastar, né? Ninguém ensina a gente a guardar, a usar o dinheiro da maneira correta. Aí, quando chega o caos, você não sabe o que que você tem que fazer. Aí, em vez de melhorar, vai só piorando, vai só piorando. Exato, exato. Por quê? Porque o sistema, ele é desenhado, desenvolvido para a gente ser escravo, para a gente viver sem dinheiro, para a gente viver pagando banco, para a gente viver deixando as empresas ricas e nós pobres. O sistema é para isso. Por que que são poucas pessoas que verdadeiramente são ricas? Porque são poucas pessoas que decidiram aprender e fazer e viverem isso. Se todo mundo aqui começar a gastar menos do que ganha, já começa a ter reserva. Se todo mundo for quitando dívida a dívida, já saindo do caos. E aí, se você tem essa disciplina, da mesma forma que tem disciplina de pagar a dívida, se tiver disciplina de organizar a vida, você vai sair do caos e vai ir para o investimento. Daqui a pouco você é livre financeiramente. Daqui a pouco você faz boas escolhas. Daqui a pouco você já olha para sua aposentadoria, não apenas do INSS, mas a aposentadoria da renda passiva, da independência financeira, onde você tem um dinheiro trabalhando para você que paga toda a sua despesa. E quando você não tem, você é escrava do sistema. Então, ó, parabéns, uma boa noite para vocês. Semana que vem nós temos mais. Quem é aluno da mentoria, pode me chamar no privado com toda dúvida. Quem é aluno da base também. E para você que não é aluno, tá assistindo gravado, né? A Carla que tá aqui ainda não é aluno. Decida ser, compartilha essa aula com pessoas que você conhece que vivem reclamando que não tem dinheiro, porque você viu hoje, não é falta de dinheiro, é falta de direção. Tenha uma boa semana, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo, e decida assumir o controle da sua vida financeira. Se você não decidir, fica tranquilo, o banco já decidiu por você. Fique com Deus. Tchau.